Olá, queridos, eu sou a Grazi e esse canal Gratidão e Graça. Talvez você já esteja aqui um tempo conosco, se esse é o caso. Muito obrigada. Se você é novo aqui, nós nesse canal fazemos tudo com muito carinho, com conversas sobre fé, vida e bem-estar. Tentamos colocar conteúdos semanais para que a gente possa estar juntinhos, aprendendo mais da Palavra de Deus, que é o nosso principal fundamento aqui, a Palavra. E hoje eu quero convidar você a olhar comigo o livro de Gênesis, no capítulo 22. Depois eu também quero te convidar a meditar no capítulo inteiro, mas eu vou ler só a partir do 9, um pequeno trecho. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único, o único filho. Essa passagem talvez você já conheça e talvez você já tenha escutado algumas pregações sobre ela, mas a dimensão que a gente sempre traz quando a gente lê essa palavra é acerca do sacrifício que Abraão fez de oferecer o seu único filho em prova do amor a Deus. Deus não permitiu, Deus só queria prová-lo. Então, quando você olha para o sacrifício de Abraão, você tem um sacrifício, o pai oferecer o seu filho. Mas também temos um outro sacrifício, que é o sacrifício de Isaque, que era aquele que seria sacrificado. Mas ainda temos um terceiro sacrifício que muitas vezes nós esquecemos, que é o sacrifício da ovelha que foi oferecida depois, quando Isaque não mais precisou ser sacrificado. E é esse sacrifício que nós vamos falar um pouquinho hoje, porque nós temos um discernimento acerca das Escrituras, no qual nós temos o leão da tribo de Judá. Mas também, em muitas partes, nós temos o cordeiro, o príncipe da paz, referindo-se ao nosso Senhor Jesus Cristo. Na nossa vida como cristãos, ou apenas talvez você não se considere ainda um cristão, mas você esteja começando os primeiros passos na fé, sendo como uma criança ainda ante a palavra de Deus, talvez você esteja pensando como nós temos um leão da tribo de Judá em nossa vida e nós temos que ser como ele. Em algumas menções bíblicas nós temos palavras de encorajamento nos dizendo: ser forte e corajosos, eu estou contigo. E isso é tremendo, porque nos impulsiona a seguir em frente. Quando a gente se sente fraco, a gente sabe que Ele é a nossa força. Ele é o leão da tribo de Judá, então nós podemos confiar nele e colocar as nossas angústias na mão dele, porque Ele é o nosso Pai. E ir com coragem, porque nós podemos ser um pouco leões quando nós estamos com Ele, porque é Ele que nos fortalece. E o cordeiro? E a ovelha? Não sei qual é a sua tradução aqui, eu estou lendo ao Almeida, Revista e Corrigida. Talvez a gente medite pouco sobre o significado de ser ovelha, o significado do sacrifício. Porque sermos como Jesus não é só a coragem que Ele vai nos levar, que vai nos impulsionar, que vai nos fazer seguir em frente. Algumas vezes nós vamos ter que nos sacrificar para que alguém não se perca.
Será que nós estamos dispostos a fazer esses sacrifícios? A nos colocar numa posição para que o outro consiga subir? A ser aquela pessoa que vai servir de instrumento por Deus para colocar as mãos para que o outro ganhe impulso? Ser como um cordeiro é se colocar como aquele que se sacrifica para fazer a obra de Deus algumas vezes. Nas nossas relações familiares, às vezes nós temos casos, talvez seja o seu caso, em que você é uma pessoa cristã, uma pessoa que é nova convertida, uma pessoa que está começando a caminhada, e você tem ali alguém na tua vida que te critica, que te coloca para trás, e que você precisa lidar com aquela pessoa que não concorda com o que você está fazendo, com a tua busca pela palavra de Deus. E às vezes você perde a paciência, você brada. Quem sabe Deus não está colocando você hoje aqui para te ensinar que às vezes é preciso ser como ovelha, no sentido de não falar alto, não bradar e trabalhar nos seus exemplos, porque os exemplos falam mais que palavras. As mudanças que as pessoas percebem em nós falam muito mais, às vezes, acerca de Deus do que as palavras que a gente vai falar. E você precisa ter paciência, ser como um cordeiro na mão do cordeiro. Ter zelo, ter longanimidade na sua relação, não só em casa, às vezes, né, de ter paciência com a família, com os filhos, mas talvez numa relação profissional em que você possa estar recebendo algumas setas e você orar, falar com Deus, Deus está nas tuas mãos, se mostrar pacífico, se mostrar longânimo, em vez de retribuir, de pagar com a mesma moeda. É assim que a gente muda o mundo, é assim que a gente muda as circunstâncias, porque não adianta a gente bradar com a mesma voz, ou pior, às vezes a gente tem que ser cordeiro e se sacrificar. É fácil, não é? É fácil você às vezes ter razão, mas se calar não é. Mas nem sempre é o momento de falar, nem sempre é o momento de bradar. E a gente precisa ter Deus na nossa vida para que Ele nos dê esse discernimento espiritual. Porque também tem horas que nós temos, sim, que nos colocar, nos posicionar, sim. Mas nem sempre é assim. E essa mensagem hoje, eu peço a Deus que fale no teu coração. Eu peço a Deus pela minha vida e pela tua vida, que seja cheia de discernimento espiritual, para que a gente possa alcançar a voz do Espírito Santo, nos ajudando a discernir os momentos em que nós temos que ser leões, mas principalmente aqueles que nós precisamos ser cordeiros, porque a maior vitória de Cristo foi como um Cordeiro Santo, que nos livrou do pecado, que trouxe para nós vida abundante. Um grande abraço e até a próxima.